É sempre uma grande alegria a gente poder estar aqui nessa casa, sempre buscando trabalhar um pouco a proposta consoladora e libertadora da doutrina espírita. Principalmente porque nós temos a convicção de que ela vem, ao mesmo tempo, promover nas nossas consciências um processo de libertação. E o tema da noite, o tema que nos foi passado, que é a existência de Deus, é algo que nós precisamos sempre dar uma devida atenção, para a gente poder entrar nessa perspectiva libertadora, que o Consolador Prometido realmente vem como uma das finalidades de promover a humanidade. E eu tenho a certeza absoluta que quanto mais a gente busca esclarecer, quanto mais a gente busca entrar na essência do conhecimento da proposta consoladora, mais a gente vai se libertando dos inúmeros deuses que nós trazemos na nossa consciência. E isso tem uma influência direta na nossa vida, isso tem uma influência direta na nossa vivência. Porque nós trazemos aí como espíritos reencarnantes uma herança cultural no nosso imaginário de um Deus que muitas das vezes não condiz com o Deus que realmente a doutrina dos espíritos traz para nós. Nós já reencarnamos em várias existências, tivemos várias vidas, estivemos mergulhados em várias culturas, em que talvez pregava-se um Deus muito diferente do Deus que é trazido pela doutrina espírita. E quanto mais a gente conhece as características, os atributos que o Espírito da Verdade traz para nós enquanto forma de libertação, enquanto forma de consolação, mais aquilo interfere no nosso comportamento, mais aquilo nos interfere na nossa relação com a vida, com o outro e assim como na relação como nós mesmos. E qual que é a imagem que nós temos de Deus? Qual que é a ideia que nós trazemos de Deus na nossa consciência? Há pouco eu falava, a nossa cultura ela projeta na nossa consciência, na maioria das vezes, um Deus voltado a uma forma de educação, uma forma cultural, onde nós trazemos uma mente que ela foi sendo processada no decorrer dos séculos. Então, às vezes, nós temos a ideia de um Deus antropomórfico. Sempre o Deus, ou sempre a ideia de Deus que nos foi transmitida, ela se assemelha a algo humano. Mas dentro da perspectiva da doutrina dos espíritos, ela vai nos convidar cada vez mais para a gente trabalhar um Deus imaterial. Um Deus muito desvinculado de qualquer tipo de criação humana. E aí a gente vai observar muito bem o esforço dos grandes poetas, os esforços dos grandes filósofos em tentar definir Deus. É lógico que a maioria acreditava que existia um poder soberano acima de tudo. Acima da nossa inteligência, acima da nossa capacidade de sentir a vida, a nossa postura existencial. Os grandes pensadores que existiam na humanidade, eles conceberam Deus de alguma forma mais próximo de uma evolução, às vezes estética, uma evolução, às vezes antropológica. Mas a realidade é que esse poder sempre apareceu de diversas formas na nossa consciência. Algo muito santo, algo unificado, algo integrado à nossa existência. Mas essa imagem ela vai sendo modificada. Na medida que a gente vai buscando conhecimento, na medida que a gente vai avançando em matéria de evolução, tanto intelectual como moral, algo vai acontecendo com a nossa consciência. Porque nós vamos saindo de uma consciência humana, uma consciência antropomórfica, e vamos caminhando em direção à essência de uma consciência cada vez mais espiritualizada. Esse trabalho, as religiões que existem no mundo, que são formas de nos religar com a criação, elas promovem isso. Mas o esforço maior de ir além, de transcender as convicções materiais, vai depender do esforço do homem. Ou seja, vai depender do esforço do espírito reencarnante na Terra. Todos nós estamos, conforme fala Emmanuel, a caminho da luz, porque nós somos filhos das luzes. Então nós estamos, de alguma forma, através de todo o processo evolutivo que a gente promove na vida, tentando nos aproximar da nossa essência, porque nós somos criaturas, e há algo que nos cria, que tudo gera. E é dentro dessa abstração, desse processo de libertação e de superação da nossa consciência, que a gente vai se aproximando mais do que realmente é Deus na visão espírita. Não é?
Eu acredito muito que depois que a gente começa a nos compenetrar nas interpretações de Emmanuel, nas interpretações do Espírito de Verdade, principalmente no capítulo 1, quando o Livro dos Espíritos vai abrir ali falando sobre Deus, a gente começa a viver de uma forma diferenciada. Hoje eu consigo perceber claramente que todas as formas de conhecimento que nós temos na Terra, seja na área da matemática, na área da física, na área da química, da filosofia, de todas as ciências, todo esse laboratório de conhecimento que nós estamos, de certa forma, caminhando para tentar apreendê-lo, são formas minúsculas da gente compreender o que é Deus. Eu diria que, de acordo com o nosso entendimento na literatura de Emmanuel, todos nós estamos estagiando na Terra para buscar o conhecimento capaz de nos libertar e, em determinado momento, a gente irmos para esferas mais superiores. Isso é o que a evolução nos promete. E nós temos a convicção disso. Então, aí o Espírito de Verdade nos coloca que para que nós possamos sair daqui um dia, que nós vamos ter que dar conta de todo tipo de conhecimento que existe no planeta. De todo conhecimento que foi produzido até o momento. E dentro da nossa pequena capacidade de análise, quanto mais o homem consegue aprender e colocar em prática o conhecimento que a gente está buscando aqui na Terra, mais nós estamos aproximando da ideia de Deus. Então, quando a gente está aprendendo a matemática, essas ciências, elas poderão nos conduzir a uma compreensão melhor do que é Deus. Quando na Terra a gente está buscando aprender o que é a física, a gente está buscando aprender uma centelha do que é Deus. Muito embora isso é subjetivo. Cada um vai conceber Deus à sua forma, de acordo com a sua evolução. Mas quanto mais nós entramos na compreensão de Deus, na realidade, mais nós temos possibilidades de nos libertar de determinados condicionamentos que de alguma forma eles estão ligados à nossa existência. Quem de nós já conseguiu ter uma consciência voltada para Deus, libertada do pecado? Quem de nós já tivemos aí a capacidade de nos libertar, de nos relacionar com Deus, sem passarmos pela culpa, pelo remorso? Porque na verdade foram dispositivos que culturalmente foram introjetados na nossa consciência, mas que não nos torna mais felizes. Nos torna prisioneiro dos nossos atos. E muitas das vezes nós não alcançamos uma libertação espiritual, porque nas nossas ações do dia a dia, nas nossas escolhas, sempre nós trazemos à nossa consciência essa ideia de um Deus que nos pune, essa ideia de um Deus que nos castiga. E quando nós assim colocamos isso no nosso presente, nós ainda estamos condicionados num Deus que foi pregado lá na era mosaica. Porque Moisés, através do Decálogo, ele trouxe justamente essa ideia de um Deus punitivo, mas para uma sociedade que não tinha o conhecimento ou o entendimento de uma lei moral melhor. Mas e muitas das vezes, através dos nossos condicionamentos, a nossa existência ainda está remetida a essa condição da consciência de pecado, essa consciência de culpa, essa consciência de remorso. E aí o Consolador prometido, ele vem renovar completamente os conceitos existenciais acerca de Deus. E é esse conceito existencial acerca de Deus é que vai promover uma libertação da nossa consciência, para que nós possamos projetar uma vivência mais saudável, uma vivência mais feliz conosco mesmos. A Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela fala muito claro, em um dos capítulos que agora não sei mencionar bem, mas ela fala que essa consciência de culpa, essa consciência de remorso, que de certa forma aprisiona a humanidade, ela não nos conduz à evolução. Porque antes de qualquer coisa, nós enquanto seres existenciais, enquanto seres espirituais que somos, nós precisamos de entender que todos nós fomos criados por Deus para sermos espíritos felizes. Esta é a condição inerente do ser espiritual. Então, a cada momento que a gente projeta na nossa existência uma consciência mais espiritualizada, uma consciência mais em conexão conosco mesmo e, consequentemente, com Deus que nos ama de uma forma incondicional, que nós pouco a pouco conseguimos interpretar, nós nos trazemos para junto da nossa estrutura íntima uma condição de sermos mais felizes, de trabalharmos em paz conosco mesmos. Então vamos buscar tentar entrar nessa perspectiva de um Deus que realmente nos liberta. E nós vamos começar trazendo algumas perguntas
que de certa forma o nosso inconsciente coletivo ele está muito voltado para essa realidade. Como percebemos Deus em nossas vidas? Será que realmente nós temos a convicção da existência de um ser que tudo cria? Esse cosmos, esse universo, que nós temos muito pouco compreensão, por mais que ela seja dilatada, nós ainda somos uma poeira cósmica em matéria de conhecimento, em matéria de sabedoria. Mas nós podemos, de alguma forma, buscar criar uma escala evolutiva de compreensão de Deus. Mas como que nós percebemos Ele em nossa vida? Como que nós desenvolvemos as nossas relações subjetivas com Deus? Cada um de nós, nessa plataforma espiritual de evolução, nós temos uma consciência do que é Deus. E eu tenho a certeza que ela se difere para todos. Isto porque nós somos seres evolutivos, que fomos criados em momentos diferentes, as nossas trajetórias espirituais, elas foram completamente diferentes, as escolhas que nós fizemos, os nossos processos reencarnatórios também, e aí nós somos aquilo que nós projetamos nas nossas existências milenares. Nós trazemos hoje nessa reencarnação atual, o resultado das nossas conquistas, das nossas derrotas, das nossas vitórias, e consequentemente, isso projeta na nossa existência uma consciência que nos direciona. E é a qualidade da nossa consciência que nos direciona, é que nos permite sermos felizes ou infelizes, e que é o resultado das escolhas que nós fizemos milenarmente. Então, como que nós desenvolvemos essas relações subjetivas com Deus? Eu falo subjetiva porque cada um constrói ela de acordo com o que compreende da vida, de acordo com as escolhas bem ou mal sucedidas que fez. Qual o tipo de crença ou fé nos identifica com Deus? Por isso eu acho muito importante a gente buscar a doutrina espírita, porque ela vai nos trazer a síntese que nenhum pensador, por mais evoluído que seja, conseguiu conquistar. Nós vamos estudar Deus em Sócrates, em Platão, em Aristóteles. Quando Aristóteles vai falar do motor imóvel, quando vai falar do ato, da potência do ato em Deus, mas nenhum desses grandes pensadores que foram os enviados por Jesus, eles conseguiram entrar na síntese que a doutrina espírita nos convida a compreender. E, consequentemente, a crença ou a fé que nós temos, ela também precisa de ser processada de uma forma mais exteriorizada, de uma forma mais racional. E é dentro dessa perspectiva que nós precisamos compreender a necessidade de trabalharmos a fé racional, que lá na epígrafe do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade vem nos fazer um convite. Logo quando a gente abre a capa do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vira a folha de rosto e há um pequeno trecho que nós, às vezes, nós não damos a devida atenção. Mas tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver com a nossa fé, tem tudo a ver com a nossa dor, com o nosso sofrimento, e com a nossa necessidade do nosso processo de libertação, enquanto seres que ainda caminhamos na Terra, através dos vários estágios evolutivos que nós temos na nossa vida social. Essa pequena frase ilustrativa, ela é fundamental para a gente fazer esse voo maior em matéria de evolução de uma fé que realmente nos sustenta em todos os momentos das adversidades, principalmente. Olha o que o Espírito de Verdade traz para nós. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O que isso está tentando passar para nós? Que todos nós estamos em contato com o Consolador prometido, elaborando um tipo de fé alimentada na convicção, na racionalidade, capaz de nos ajudar a suportar todas as amarguras e dificuldades da nossa vida. Aquela fé que em nenhum momento ela oscila, porque gradativamente está sendo construída a certeza de um Deus que nos ama. A certeza de um Deus que não nos pune e que não é mau para com o seu filho, com a criatura. É um Deus que nos ama e que nos dá a oportunidade de construirmos o nosso próprio projeto de vida. E essa fé, na medida que a gente vai internalizando, a gente vai penetrando na lógica pela qual a nossa vida se desenvolve. E aí nós caminhamos em direção à certeza de que a nossa vida ela está totalmente estruturada a partir de uma sabedoria divina, onde nós temos do nosso lado todos os mecanismos evolutivos de que nós necessitamos. Começando da nossa família. Ninguém está na família errada,
ninguém está no momento errado, todos nós estamos na nossa condição social exata para o nosso processo evolutivo. Isso, essa fé raciocinada, ela nos traz essa certeza de que tudo está certo. O que às vezes não está certo é as nossas insatisfações pessoais. Porque às vezes a gente quer estar sempre reencarnado no lugar do outro, com a riqueza do outro, com a família do outro, ter o carro do outro. E aí a gente está indo contra a justiça divina. Mas cada um de nós estamos plantados no processo reencarnatório correto e certo. É isso que nos dá uma fé inabalável. Porque nós temos um Pai que soberanamente é sábio e sabe das nossas necessidades muito melhores do que nós. Um outro ponto interessante também que converge para essa necessidade da gente compreender Deus, é o grande filósofo contemporâneo de Kardec, Leon Denis. Quando ele mostra para nós um ponto importante e estruturante que nos contextualiza na nossa existência. Leon Denis, ele dizia que é muito importante a gente saber das nossas referências enquanto seres espirituais que somos. Então, Leon Denis, ele coloca o seguinte, que o homem não caminha mais às cegas, porque ele sabe de onde vem, para onde vai e por que ele está na Terra. Observa bem como que o conhecimento espírita, que começa objetivando essa ideia de Deus e nos convidando para uma evolução da consciência, ele ao mesmo tempo ele nos localiza na nossa existência. São referências que durante séculos e séculos nós estivemos encarnados e nós não tivemos. Hoje, compreendendo a essência espiritual que caminha lado a lado com a nossa existência, nós temos condições de sabermos de onde nós viemos. Nós temos condições de sabermos quem que nós somos, para onde nós vamos e por que nós estamos reencarnados na Terra. É notório, é lógico que a nossa consciência ela vai nos dirigindo em direção às missões que nós viemos desenvolver na Terra. Porque todo ser encarna com uma determinada missão. Todos nós temos algo a fazer. O dia nos mostra isso, o tempo nos mostra isso, o espaço e as oportunidades nos mostram o que cada um veio cumprir enquanto sentença na Terra. A todos nós é dado um projeto de vida que nós ajudamos a construir. E os nossos arquitetos da reencarnação também mostraram para nós os mapas espirituais, os caminhos pelo qual nós deveríamos caminhar, que vão nos fazer nós crescermos e nos educarmos em cima daqueles pontos que mais nós necessitamos. Porque a vida é um processo muito sábio, a reencarnação é um processo muito sábio. Hoje nós precisamos de ampliar a nossa perspectiva de visão, porque tudo aquilo que você enfrenta na vida, há um propósito divino naquilo ali. Por incrível que pareça, nas dificuldades, nos sucessos, nas suas fraquezas, há uma proposta divina em tudo aquilo que você busca aprender. E a gente sabe que nem tudo a gente aprende pela alegria, não é? Ou pela felicidade. Tem muitas questões educativas e internas, enquanto seres espirituais que somos, que nós iremos aprender com determinadas dificuldades, com lágrimas nos olhos. Essa é a sabedoria do nosso processo existencial. Mas nós temos hoje a certeza para onde nós vamos. De onde viemos, quem somos e para onde nós, consequentemente, estamos gradativamente construindo aqui na Terra. Vamos falar um pouco então da ideia de Deus. Dentro dessa perspectiva que a doutrina espírita nos convida, de transcendermos os nossos conceitos existenciais, de sairmos um pouco dessa forma material que nós concebemos as coisas, as relações. Emmanuel fala num livro, numa lição que chama Coisas Invisíveis, ele fala que o universo que nós deveremos relacionar com ele é repleto de coisas que são invisíveis. E que a nossa visão, a nossa audição, a nossa estrutura cognitiva, ela é muito limitada quando nós estamos na vida material. Mas o momento de compreender essas coisas essenciais, dentre elas as nossas relações com Deus, é o momento agora que nós estamos reencarnados. Nós vamos ver Emmanuel falar num livro também que se chama Emmanuel, no capítulo 15, que Deus é congênito, é uma ideia congênita no ser humano. Ou seja, desde o momento que o homem começou a fazer parte do cenário terrestre, ele já traz dentro de si a ideia de um ser superior. Não se sabe como, antropologicamente, a gente vai ver as pesquisas, principalmente de Herculano Pires, no livro Espírito Tempo, vai mostrar como que essa ideia de Deus, ela foi gestada lá nos vários horizontes tribais do homem primitivo. Mas o homem primitivo,
ainda que tivesse uma inteligência limitada, uma capacidade de adoração também limitada, ele já tinha dentro de si uma ideia concebida de que existia algo acima dele. A gente vai ver principalmente no Antigo Testamento, né, onde já era o momento mais evoluído, mas ali se concebiam os sacrifícios a Deus, que era uma forma de manifestação de um ser que percebia a sua fragilidade, mas que ele, na sua existência, permeava o conhecimento de um ser superior que a tudo criou. Porque aquilo mostrava a legitimidade de um ser pequeno, que quando ele observava o cenário do planeta Terra, ele tinha consigo a certeza de que ele não havia criado nem parte daquilo pelas coisas que ele convivia. Então essa ideia de Deus, ela é congênita no ser humano. E ao mesmo tempo ela é elaborada pela nossa consciência. É a nossa consciência que se relaciona com a nossa existência. A todo momento nós estamos vendo elementos materiais e imateriais que nos convencem realmente da existência de Deus. Mas para isso é importante a gente estar aberto à nossa sensibilidade, para percebermos que tudo aquilo que o homem não consegue criar é obra divina. E é a base sobre que repousa o edifício da criação. Questões muito simples, basta que a gente vá observar uma noite de luar, olha para cima. O que nós conseguimos criar, que nós podemos tocar, que nós podemos sentir, ou mesmo aquilo que a nossa sensibilidade nos convida, para entender que há algo muito mais amplo, criando consequentemente. Jesus mesmo fez uma menção à criação divina, quando ele coloca que o Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Então a gente começa a compreender que Deus é algo dinâmico, a ideia de Deus também é algo dinâmica. Ali está, a partir do momento que nós começamos a compreender a ideia de Deus, a base de tudo aquilo que foi criado e que continua sendo criado até hoje. Então nós vamos perceber, por exemplo, nesse processo de evolução dos conceitos de Deus, há algumas ideias que elas, de certa forma, sustentaram o homem em determinado período da história, e que evoluíram através dessa ideia inata de Deus. Porque a todo momento, nos horizontes culturais, nos processos evolutivos, o homem esteve envolvido com culturas diferentes. Mas a crença em Deus é algo que está internalizado nesse ser. E aí nós vamos ver, olha, a ideia inata de existência de Deus, ela foi, de certa forma, criando várias interpretações religiosas. Dentre elas, nós vamos ver uma conhecida pela humanidade, que é a ideia politeísta. O que seria o politeísmo? O que seria a ideia monoteísta, a ideia cristã e, consequentemente, aquela que nós estamos buscando compreender, que é a ideia espírita acerca de Deus. Vamos buscar, então, primeiramente a concepção politeístas. Os primeiros povos conhecidos não se referiam a um Deus somente. Nós vamos compreender que poli seria o quê? Vários deuses. Então isso fez parte de um horizonte cultural também, da história da humanidade num processo evolutivo. Porque na realidade, quando o homem começou a trabalhar essa cultura politeísta, isso percebeu-se que ele tinha uma necessidade de construir vários deuses, para poder trabalhar os seus medos, para trabalhar as suas inseguranças. Na sociedade primitiva principalmente, a gente vai ver numa história da antiga filosofia, quando o homem cria a mitologia grega. A mitologia grega, antes de qualquer coisa, ela foi um produto imaginário. Porque o homem não compreendia o mundo, não conseguia compreender a sociedade de forma geral. Aí ele teve que criar vários deuses, ou seja, um conjunto de deuses, para poder de alguma forma trazer as respostas aos seus medos, às suas inseguranças. Então as concepções politeístas, elas normalmente elas eram ligadas a uma produção naturalista. Ou seja, quando o homem criou vários deuses, ele teve que criar um deus da chuva, um deus do trovão, um deus do mar. Era um período da história do pensamento que nós concebemos como um período naturalista. E, consequentemente, a ideia dessa sociedade nessa época, ela era também uma ideia de um Deus sempre voltado às questões naturais. Até porque os fenômenos da natureza, eles afligiam o homem, de certa forma, eles traziam um pouco de medo ao homem, porque ele não tinha uma explicação científica ou outra forma de conhecimento sequer a respeito. E mais à frente nós vamos ver, nascer então, ou surgir,
de acordo com a evolução do conceito de Deus, uma evolução monoteísta. O que eu diria que é um grande avanço na história do pensamento humano, porque nós começamos a nos libertar da ideia de vários deuses, porque havia um Deus para tudo, principalmente um Deus para aquilo que o homem não conseguia explicar. E aí nós começamos a afirmar então um pensamento mais evoluído e adentramos um período do pensamento monoteísta da ideia de Deus. E consequentemente, na história de todo o pensamento cristão, nós vamos observar que os hebreus, eles foram os povos mais preparados intelectualmente para poder compreender e internalizar a ideia de um Deus único. Principalmente a gente vai ver isso com muita precisão quando então Moisés traz os 10 mandamentos, o decálogo lá no Monte Sinai, quando ele então, ele internaliza ou ele traz para a humanidade, para a sociedade da época, a ideia de que Deus é único. Deus, não existem vários deuses. E isso fez um processo de desconstrução naquela sociedade que acreditava no Deus politeísta, na ideia de um Deus politeísta. Então até hoje nós estamos avançando em direção à compreensão dessa ideia monoteísta, que começou lá com Moisés, junto ao povo hebreu. Mas a gente repete o que a gente falou no início, que a ideia desse Deus único, ela foi de certa forma imposta à sociedade, principalmente ao povo hebreu. Porque na realidade a sociedade da época, ela não tinha noção de um conceito de moral, não tinha noção de um conceito de justiça. Então Moisés, quando ele falava de um Deus único, esse Deus único ensinado por Moisés era um Deus justiceiro. Era um Deus que realmente castigava o homem que pecava, o homem que errava. Mas esse mecanismo que ele foi trazido por Moisés, foi uma forma para que o homem pudesse ter uma noção de moral, uma noção de uma sociedade mais organizada e mais ética possível. Mas é interessante como que a força desse Deus justiceiro, né, desse Deus que castiga, ele ainda está muito vivo na nossa consciência. Então esse Deus único, chamado Jeová ou Yahvé pelos judeus, ele detém o poder e a influência dos deuses da mitologia grega. De certa forma, isso fez com que essa ideia de vários deuses existentes, ela foi perdendo o seu processo de mistificação. A sociedade sai então, a humanidade sai de uma consciência mais ingênua e começa a entrar numa consciência mais filosófica, numa consciência mais racional, a partir dessa vivência trazida por Moisés. O poder e a influência atribuída a Jeová derivam da interpretação dada pelos judeus através do decálogo, que foram os 10 mandamentos, e ao mesmo tempo as leis civis estabelecidas por Moisés. Tudo isso faz parte do Pentateuco mosaico. E aí a sociedade evolui mais em matéria de conhecimento, em matéria de cultura, porque a sociedade nossa nunca esteve parada. Há um processo dialético a nível de consciência acontecendo. Há uma consciência sendo germinada no tempo e no espaço. Gradativamente o homem sai de um processo de consciência individual e ele vai entendendo um consciente mais coletivo, a partir do conhecimento, a partir da cultura, a partir da religião. Nesse sentido, nós entramos então depois com Jesus, no período da ideia de uma concepção cristã de Deus. E Deus, e Jesus, quando ele veio ao mundo, ele começa a mostrar um Deus mais objetivado, um Deus mais prática, um Deus mais ação. Quando a gente vai ver as pregações de Jesus, ele deixa claro para entender a natureza de um Deus que ele nos chama simplesmente de nosso Pai. E a vinda de Jesus ao mundo foi importantíssimo, porque ele mostrou caminhos como nós podemos atingir cada vez mais através das nossas ações, através dos nossos comportamentos, a nos aproximar mais deste Pai. É tão interessante que, na medida que Jesus mostra um caminho, uma verdade e vida que nos aproxima de Deus, ele também se aproxima mais de nós. Nós vamos observar que em várias tradições, em várias religiões, eu não sei se vocês concordam, mas sempre nós concebimos um Jesus um pouco distante da gente. Agora com a doutrina espírita não. Com a doutrina espírita eu vejo que Jesus se aproxima mais de nós, mais de nossas vidas e mais possibilidades nós temos de atingir aquele que o Espírito de verdade elege para nós como modelo e guia da humanidade. É a referência que nós temos.
Então a natureza de Deus, mostrada por Jesus, indica os deveres de amor para com o Pai, de reverência que nos cabe contribuir, como os seres que podemos contribuir então com o aperfeiçoamento da obra divina. É o que nos traz Emmanuel em uma das suas obras também. Olha, a vinda de Jesus, ele concebe uma outra projeção da consciência divina. Primeiro porque Jesus mostra que ele não veio destruir a lei. Ele veio, na realidade, cumpri-la, mas ao mesmo tempo ampliá-la. Então aquele Deus justiceiro, aquele Deus punitivo, aquele Deus fortalecido muito na questão do pecado, ele começa a perder os seus subsídios, porque Jesus, ele mostra a lei do amor e coloca como Deus criador de todas essas leis universais e que na verdade rege todo o universo cósmico. E é tão interessante, quando nós estamos estudando a doutrina espírita, nós, no nosso pequeno nível evolutivo, num planeta de expiações e provas, nós estamos tendo acesso às leis universais que regem não somente o planeta Terra, não somente a nossa vida ou as nossas vidas, mas todo o universo. Nos planos mais evoluídos, eles se aproximam mais do conhecimento das leis divinas e naturais que nós estamos buscando estudar e compreender a partir do Espiritismo. Nós estamos tendo acesso às leis que regem tanto os mundos inferiores como os mundos mais evoluídos. Portanto, então, Deus, ou seja, Jesus, vem exemplificar para nós essa lei de amor. E nesse sentido, ele vai mostrar a necessidade de uma moral evangélica, que a partir da nossa vivência, faz com que a gente renove o mundo, aproxima o homem e nos torna irmãos. Isso é muito importante. Esse ponto que Emmanuel coloca, ele é muito importante porque ele coloca para nós um Deus que ele é o Pai de todos. Todos nós, independente do continente que nascemos, independente das opções, das escolhas que nós fazemos na vida, realmente nós somos todos de uma só família. É lógico que hoje nós não conseguimos conceber isso, mas é um processo evolutivo que vai nos levando cada vez mais a trabalhar esse processo de solidariedade universal. Nós entendemos através principalmente das obras de André Luiz, que nós estamos começando a entrar nessa perspectiva de família universal, na convivência nos nossos redutos familiares. Por incrível que pareça, nós estamos aprendendo a amar a família para um dia a gente amar a humanidade. Todos os grandes vultos, os grandes espíritos que já existiram na história da humanidade, eles fizeram essa caminhada. Eles não amavam apenas aqueles que eles gostavam, aqueles que eles escolhiam conforme nós fazemos, porque infelizmente a nossa capacidade de amor ainda, ela é muito escolhida. A gente quer amar aqueles que concordam conosco, aqueles que pensam igual a nós, aqueles que não discordam de nós. Mas esse momento é um momento muito acanhado, muito egoísta da nossa relação de amor. Porque nós precisamos entrar naquele processo pregado por Jesus, que Deus é um Pai que nos criou e todos nós somos irmãos que fazemos parte de uma família universal. Nesse sentido, a proposta trazida por Jesus, quando ele amplia o seu conceito de caridade, ele vai mostrar que a necessidade do amor ao próximo nos coloca e nos conecta nesse processo de uma família universal. Fazendo então da Terra um planeta melhor, que um dia será uma morada de espíritos superiores, bem superiores às que hoje aqui habitam. Então nós entramos dessa forma, depois desse conceito de Jesus, como prática de uma ação voltada para a caridade, para a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós começamos então a entrar na concepção do conceito espírita de Deus. Pois é assim que os espíritos superiores, eles vão abrir o livro dos espíritos na questão número 1. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então tudo que foi criado, tudo que foi construído, começou a partir dele, a partir de Deus. A inteligência suprema, que tudo governa, promana desse Deus. Nesse sentido, logo após as questões que o livro dos Espíritos coloca a partir da questão número 1, Allan Kardec, sucintamente, ele vai desenvolvendo uma relação com o Espírito de verdade,
para que seja e fique evidente as provas da existência de Deus. E há um axioma muito bem explicado no Livro dos Espíritos que coloca o seguinte: não há efeito sem causa. Procuremos a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Quando então nós vamos entendendo a nossa limitação em matéria de criação, em matéria de criatura que somos, ali estende a sabedoria divina. Ali estende e vai muito mais além a transcendência da obra e da criação de Deus. Allan Kardec coloca isso lá no Livro dos Espíritos, na questão número 4. E mesmo assim a gente continua às vezes duvidando, né? Porque são conhecimentos complexos, mas que eles precisam estar sendo trabalhados com a nossa lógica e a nossa sensibilidade. A nossa limitação diante da criação, ela é muito grande. Há um tempo atrás, né? Eu conversava com um amigo meu, há alguns anos atrás, e ele se dizia ateu. Ele falava que ele não acreditava em Deus e que não adiantava. Quanto mais a gente falava com Deus, falava para ele com Deus, mas ele falava assim: olha, não adianta, Evaldo, essa doutrina, essa religião, o que for, isso não muda o meu sentimento. Para mim, Deus não existe. Pronto, e acabou. Céticos, né? O ceticismo faz isso muito bem. Os céticos, né? Os ateus, entre aspas, também têm argumentos que justificam porque não gostam de Deus. Tudo bem. Aí, passado algum tempo, né? A mulher dele chegou a engravidar. Ele também, consequentemente, porque não é só a mulher que engravida, o marido também. Aí eu pedi para ele, eu convidei ele, falei assim: olha, para você que não acredita em Deus, eu vou te pedir um favor. Assista o parto da sua esposa. Vá com o coração aberto. E aproveite para registrar todo momento que você vê que antecede a vinda do teu filho ao mundo. Gente, esse homem, ele entrou para a sala cirúrgica e realmente ele foi com o coração aberto. E na hora que ele viu o parto, a cesárea, né, foi cesárea do filho dele, e na hora que o filho dele deu o primeiro choro, esse homem deu os vários choros dele também. Porque ele estava com o coração aberto para compreender aonde está a natureza humana, a criação humana, e aonde está a criação divina. Porque nós, dentro de uma lógica universal, nós podemos ajudar, de certa forma, e muito limitada, na criação do corpo. Mas a alma nós não criamos. A alma humana não é nosso filho. A alma que está ali é filho de Deus. E por mais que a clonagem e a ciência consiga evoluir no patamar de intelectualidade que o homem pode alcançar na Terra, nós podemos tentar criar matérias semelhantes à matéria do corpo humano. Mas animar o corpo com a alma, isso é divino. Isso é divino. O choro da criança, daquele que se achava ateu, transformou a forma e a natureza desse rapaz. Hoje ele está na igreja católica. Hoje ele é um religioso. Porque ele foi capaz de compreender que a concepção nós ajudamos, mas a animação do corpo do filho, que temporariamente é dele, isso nós não conseguimos fazer. E eu não acredito que a clonagem venha conseguir isso. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Aqui de Deus existe. Assim responde o Espírito de Verdade na questão número 5 do Livro dos Espíritos. Pois de onde lhe viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem uma causa. A causa está aqui. A causa somos nós. Seres que temos as nossas percepções, os nossos sentimentos, as nossas emoções. O Espírito é isso, nós somos isso. E somos criaturas que temporariamente animamos esse corpo biológico, mas nós não somos desse planeta. O nosso compromisso é com a evolução, é com a eternidade. Por isso nós não fomos criados por Deus, porque se fomos criados pelo homem, aliás, nós seríamos seres mortais. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, das ideias adquiridas,
Olha o que Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, não é? Será que esse sentimento, essa crença que a gente tem em Deus, de alguma forma, será que isso não é fruto daquilo que os nossos pais passaram para nós e que se tornaram ideias adquiridas? Aí o Espírito de Verdade, na questão número 6, categoricamente responde para Kardec: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Gente, o homem primitivo, ele não pensava com essa capacidade sóbria que nós temos hoje. O homem primitivo, no livro Espírito Tempo de Herculano Pires, ele fala que o homem vivia de atavismos, de condicionamentos, de impulsos, mas já trazia a ideia de Deus. Da onde que isso veio surgir, não é? Novamente na questão número 8, que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? O Espírito de Verdade responde: outro absurdo. Outro absurdo, ou seja, a gente acreditar que a formação primária, tudo aquilo que foi criado, é criação da matéria ou obra do acaso. Para começar, na visão do Espiritismo, o acaso ou a coincidência não existe. Ninguém se encontra através de uma coincidência, ninguém se encontrou na Terra por acaso, a gente não está aqui. Existem leis de afinidades, que muitas das vezes nós não conseguimos compreender. Mas há leis que regem as nossas sintonias. Não existe o acaso a gente ter nascido no Brasil, ter nascido em Minas, ter nascido em Divinópolis e estar se encontrando aqui, não. O Haroldo Druta fala que as coincidências é para aqueles que são distraídos. Não existe o acaso. O Espírito de Verdade, dentro dessa mesma concepção, nos mostra que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente. E demais, o que é o acaso? O acaso é o nada. E o nada, ele não existe. Logo após, na questão número 9, nesse diálogo produtivo com o Kardec, o Espírito de Verdade vai mostrando a racionalidade acerca da opinião espírita sobre Deus. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Há um provérbio muito conhecido, que nos faz compreender um pouco mais da essência de Deus, enquanto Ele está criando, enquanto Ele continua progressivamente trabalhando e obrando na obra da criação. Pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. Ou seja, nós nos afastamos de Deus devido ao nosso orgulho. Nós nos distanciamos de Deus porque nós nos consideramos deuses autossustentáveis. Isso é fruto do egoísmo. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Então percebe o caminho que o Espírito de Verdade está trabalhando dentro de uma lógica? Eu fico pensando às vezes na lógica da doutrina espírita, tem hora que a coisa é tão lógica que a gente não concorda. Porque nós não temos capacidade intelectiva para entrar nessa lógica que a espiritualidade, ela tenta passar para nós. Por mais que a espiritualidade nos mostre que a nossa vida é algo bastante lógico, nós, dentro das nossas capacidades de espíritos e filhos rebeldes, a gente acha que na nossa vida há injustiça, mas não há. Não há injustiça. Tudo está devidamente certo. Para a gente construir aquilo que nós chamamos de transcendência, de transformação, de todas as condições de vida que nós estamos atravessando na Terra. Mas com uma projeção, a evolução espiritual. Porque um dia a gente sai da Terra. Um dia a gente deixa de habitar esse cenário e as cortinas se fecham. E o que a gente vai levar? Não serão os patrimônios financeiros, não serão os títulos, não serão as nossas posições sociais de destaque. A gente vai fazer aquela caminhada que Emmanuel fala, que é uma caminhada solitária, porque vai você com você mesmo. Aquilo que você construiu enquanto virtude, enquanto deficiência, é isso que te conduz. É esse o patrimônio que a gente vai levar daqui da Terra. Allan Kardec, depois dessa excursão, desse diálogo, desse colóquio com o Espírito de Verdade, ele vai mostrando as conclusões dele também, bastante sábias para um grande e eminente pensador também. Para crer em Deus, basta se lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe.
Logo tem uma causa. Não foi eu que criei. Não fomos nós que criamos. Tem que haver um Criador nisso aí. Duvidar da existência de Deus é simplesmente negar que todo efeito tem uma causa e avançar que eu nada pude fazer alguma coisa. Está lá na questão número 4 do Livro dos Espíritos. Olhemos para a obra. Será que fomos nós que criamos isso? Comecemos a abstrair para vermos as obras da criação espalhadas nas projeções materiais e também nas perspectivas imateriais. Deus está naquilo que nós conseguimos ver e naquilo que nós não conseguimos conceber. Antero de Quintal fala sobre isso. Na realidade, o Espírito de Verdade nos convida para começarmos a observar a vida e a criação divina do fundo do nosso quintal ou da janela da nossa casa, porque há muito que conhecer. As galáxias, a Via Láctea, não é obra humana, o nosso planeta Terra e nós mesmos. Eu acho fantástico quando a gente volta os olhares para entender que Deus, Ele está dentro de nós enquanto potência. Na visão de Aristóteles, Deus, ou o motor imóvel, é ato, porque Ele não é mais potência, Ele já é ato, Ele já é perfeição. Nós somos potência. Por que nós somos potência? Porque todos nós trazemos dentro de nós as potencialidades divinas em determinado estado. Mas Deus está primeiramente dentro de nós. E o que a gente faz muito na vida é buscar Deus lá fora, né? A gente sempre está buscando uma iluminação interior nas perspectivas materiais. Mas Deus está dentro de nós. Aqui a gente fez eu coloquei essa figura porque eu achei interessante. Quando a gente coloca naquela foto o Criador, a criação e a criatura. Todos esses 3 pontos se encontram naquilo que nós somos. E rapidamente o Espírito de Verdade mostra os atributos de Deus, que se diferenciam de nós, mas de alguma forma nós temos algo que, crescendo em potência, nós atingiremos também essas características ou esses atributos gradativos. Deus é realidade, nos diz o Espírito de Verdade. Deus é imutável. O que é imutável? Ele não tem que sofrer mudanças. Ele não passa pelas adversidades, pelas leis físicas da matéria. Ele não tem que mudar, porque se Ele é perfeito, para que Ele precisa de modificar? É infinito. O Livro dos Espíritos tem algo que precisamos estudar. O Espírito de Verdade fala que Deus não teve um começo e não tem um fim. É por isso que Ele é Deus. É eterno, é onipotente. O que seria o sinônimo de onipotência? É todo poderoso. Ele cria galáxias, Ele cria planetas, sistemas. Todo poderoso. Onipresente. O que seria essa onipresença? Seria que Ele está presente em todos os lugares. Deus está em tudo. É onisciente, ou seja, Deus é aquele ser, aquela inteligência que já conquistou todos os tipos de conhecimento. Tem toda a ciência capaz de imaginarmos, nas nossas limitações ainda. É único. Hoje nós não temos mais condições culturais de aderirmos à cultura politeísta. O máximo que nós podemos entender do politeísmo, enquanto herança, são que existem espíritos mais superiores do que nós, que ajudam na obra da construção divina. E Deus é imaterial, não tem nada a ver com a matéria, é soberanamente justo e bom. E dentro desse conceito de um Deus justo e bom, é um Deus que nos compreende, é um Deus que nos ama incondicionalmente. E é lógico, quando a gente fala de amor incondicional, né? A gente sabe das nossas limitações em matéria de compreender que acima de tudo o que existe na Terra, em cima de toda injustiça ou momento de adversidade que a gente passa no planeta, há na base de tudo o amor divino. Isso nos conforta nos momentos das perdas, nos momentos das partidas de entes queridos. Porque nós sabemos o quanto essas vicissitudes da vida corporal, elas têm algo a nos ensinar. E que, consequentemente, o aprendizado disso um dia nos transformará também em deuses.
Jesus nos fez essa alertiva: vós sois deuses. E novamente voltando em Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, esse grande filósofo, ele coloca que a inteligência diretriz, a alma do universo, a unidade suprema, onde vão terminar e harmonizar-se todas as relações, foco imenso das perfeições, donde se irradiam e se espalham no infinito todas as potências morais: justiça, sabedoria e amor. É algo que a gente pode captar dessa essência divina, né? Justiça, sabedoria e amor. E finalizando, nós vamos fechar com Allan Kardec, quando então na Gênesis, no capítulo 17, ele coloca para nós um ponto muito interessante, que fala desse processo evolutivo, na medida em que a nossa consciência entra numa conexão cósmica mais evoluída, e nós passamos a compreender melhor a vivência das leis universais, das leis divinas, como presença de Deus no coração e nas vidas de cada um de nós. Nenhum de nós somos filhos deserdados da paternidade divina. Nenhum de nós, em qualquer momento que estivermos na terra, seja na alegria, na adversidade, seja na felicidade ou na tristeza, nós estamos abandonados ou sozinhos. Sempre estaremos acompanhados de alguma forma pela presença divina, que a tudo provê. Allan Kardec, na obra da Gênese, coloca o seguinte: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer que não dele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Todos nós um dia chegaremos a esse ideal, a compreendermos que Deus é o mesmo Pai para todos e que Deus criou o bem. O mal fomos nós que criamos. O mal é uma criação nossa. Além de estar na Gênesis, nós temos também no capítulo 8, quando Allan Kardec fala que o bem é a criação divina da perfeição, o mal é a opção, é a criação, a escolha que nós fizemos na nossa vida social. Portanto, que nós possamos fazer essa caminhada em direção a uma consciência mais feliz. Que Jesus nos abençoe a todos e possa nos iluminar sempre. Muito obrigado e boa noite.